Boa tarde, pessoal. Vamos aqui apresentar o segundo trabalho da disciplina de Sistemas de Tempo Real da UFRN, do semestre 2021.1. Então, o grupo é composto por mim, Alessandro Serioli, Diego Almeida e Adênia Rodrigues. Então, a ideia desse segundo trabalho era a implementação do gerenciador de processos e, primeiramente, vai ser mostrado seu funcionamento. Então, vamos aqui executar o programa utilizando o comando sudo para permitir tanto aumentar a prioridade quanto diminuir. Então temos aqui o programa funcionando, o gerenciador de processos. Aqui do lado superior esquerdo vai ser exibido um contador de processos, e tanto ele quanto a tabela em si são atualizados a cada 1 segundo. Então a tabela foi ordenada com relação ao uso de CPU, e as informações escolhidas foram o usuário daquele processo, o uso de CPU, o número do processador, o PID, o parent PID, a prioridade, o status, o tempo e o comando daquele processo. Então, as funcionalidades presentes são a possibilidade de matar o processo, que está sendo selecionado por cada linha, né? Cada clique ele vai selecionar uma linha e utilizar esse índice para realizar alguma ação naquele PID. Então podemos aqui matar o processo, pausar o processo, continuar o processo, aplicar um filtro na tabela, mudar de CPU daquele processo e alterar a prioridade dele. Então vamos aqui primeiramente fazer um teste rápido utilizando o programa alocar CPU. Então temos aqui ele aparecendo na nossa tabela de processos. Vamos aqui fazer um teste rápido pausando o processo. Estamos aqui o status mudando para pausado e o tempo também parou de ser incrementado. Vamos aqui continuar o processo, então o status mudou para running e o tempo voltou a ser incrementado, mostrando que o processo realmente voltou a ser executado. Vamos aqui a mudar a CPU dele, ele está sendo executado na CPU 0, podemos botar ele na CPU 1. Temos aqui um pop-up nos avisando que o processo com o PID 19066, que era justamente o programa alocar CPU, foi alocado com sucesso na CPU 1. Podemos também fazer um teste alterando a prioridade, então podemos aqui utilizar um 2 positivo. A gente sabe que a prioridade ela é descrita de forma decrescente, então a prioridade mais 2 ele vai resultar em um decréscimo de 2. Então ele foi aqui para 17, como era esperado. Se utilizar menos 2, ele vai para 21, já que ele vai somar 2, que é o inverso, na prioridade default, que era 19. A gente pode dar um kill, o processo vai sumir da nossa tabela. Podemos fazer um teste mais concreto, utilizando uma janela do Firefox, executando. Então, temos aqui a janela sendo essa. Então a gente pode tentar pausar esse processo. Temos aqui que a janela travou. Então podemos aqui continuar esse processo para destravar a janela. Então a janela já voltou a ser funcional. Bom, e por fim temos aqui a funcionalidade de realizar um filtro na tabela. Vamos aqui testar com a palavra root. Então ele vai mostrar aqui só os processos filtrados por essa palavra. Então o funcionamento basicamente é esse. Vamos agora passar para a parte do código em si. Ele foi desenvolvido no Qt, como já comentado. Ele consiste em uma classe principal, que é gerenciador processos, e um header monitor matriz. Então esse arquivo monitor matriz ele é formado por 2 funções. A principal é essa função tabela processos, onde vai ser formado um comando para ser jogado no system. Então esse comando vai ser formado por um comando 1, que consiste no comando ps com os argumentos que a gente deseja pegar as informações, ordenado pelo uso de CPU. Também tem um string comando 2, que vai jogar a saída desse comando em um arquivo processo.txt.
Aqui nessa linha de baixo a gente vai fazer uma junção desses dois comandos, colocando no meio um string filtro, que é o argumento dessa função justamente. Em seguida convertemos ele para um char ponteiro e jogamos esse comando na função system. Para ler, a gente abre aqui o arquivo de leitura processo.txt, e a partir daqui existe uma lógica para ler as linhas desse arquivo, com o intuito de preencher essa variável principal processo. No final dessa função, essa variável é justamente o retorno. Então, passando para a classe principal, a gente cria aqui uma variável processos, uma string filtro. Aqui basicamente temos alguns comandos para a interface. Então, aqui temos uma variável que vai representar a linha selecionada, a linha que fica em azul na tabela. Bom, aqui temos uma parte importante, que a gente armazena essa variável processos, o retorno dessa função tabela processo, que foi a função previamente explicada, que está nesse arquivo monitor matriz. E aqui temos o preenchimento da tabela em si. A gente vai varrer todas as linhas e todas as colunas. Vamos setar itens para essa tabela com base na string representada pela matriz processos, naquela linha e naquela coluna. Aqui temos um label de status, que é o que fica no canto superior esquerdo, informando o número de processos. E aqui temos o timer, que justamente vai ficar a cada 1 segundo ele vai chamar uma função do timer event e vai atualizar a nossa tabela a cada 1 segundo, justamente. A partir daqui a gente tem todas as ações que foram implementadas, todas as funcionalidades. Então ele sempre vai puxar o PID com base na linha selecionada, que vai ser a linha azul, na coluna 3, que é a coluna que representa o PID, e vai armazenar essa string nessa nova variável PID, que vai ser convertida para int, para a gente utilizar as várias ações de kill, né? Então temos aqui o kill provavelmente dito, o sig kill, temos aqui o sig stop, o sig count. Temos aqui a função para alterar a prioridade. Então a gente faz mais um processo para pegar o PID e a gente pega o valor da prioridade pelo campo respectivo lá na interface. Então a gente pega aqui o resultado do set priority para verificar se foi bem sucedido ou não, utilizando o PID e o novo valor de prioridade, o valor que vai ser somado ou decrementado. Então temos aqui uma verificação, vai mostrar aqueles pop-ups, se foi bem sucedido ou não. Para alterar o processador, para alterar a CPU, processo bastante parecido. A gente pega aqui o PID pela linha selecionada, e a CPU a gente pega manualmente inserido pelo usuário. Então temos aqui, a gente inicializa a máscara, e a gente utiliza esse valor inserido pelo usuário como novo valor de CPU. A gente pega mais uma vez o resultado agora de outra função, que é o setAffinity. Aqui era do set priority. A gente a gente converte o PID para inteiro, utiliza a máscara inicializada anteriormente e mais uma vez faz uma verificação acerca dessa variável resultado para ver se foi bem sucedido ou não. Bom, por fim temos aqui a função para aplicar o filtro. Então, toda vez que o botão de filtro é apertado, a gente verifica se o filtro ele é diferente de vazio ou de nulo. Se for, a gente aplica a variável que é um string filtro. A gente atribui essa string contendo a palavra grep, vai realmente aplicar esse filtro no nosso PS, mais essa string filter, que é justamente a palavra preenchida pelo usuário. E basicamente é isso, esse é o nosso gerenciador de processos, e obrigado.